Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, estamos aqui mais uma vez para juntos trazermos aqui uma palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar trazendo uma palavra nessa manhã que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21, em que Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Hoje estamos chegando aqui mais tarde um pouquinho, por problemas mesmo aqui, interno mesmo aqui do canal, amém? Meus amados irmãos, nós vamos orar nessa manhã, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos falar com o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que reina para todo sempre. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã, Jesus, nós te agradecemos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Deus que abre as portas, que cura, que transforma. Nos ajude, meu Deus, a vencer as astutas e as ciladas de Satanás. Nessa manhã, meu Jesus, sabemos que nós somos pó, somos cinzas. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos do teu grande amor. Nós precisamos da tua misericórdia em nossas vidas. Pai, ressuscita em nós o teu poder, a tua graça, o despertar, meu Deus, que nós não venhamos dormir o sono da negligência, que nós não venhamos, meu Deus, dormir o sono do jardim, que nós não venhamos dormir o sono profundo, mas que nós venhamos despertar em espírito e em verdade. Tu és o Deus que liberta, que salva, que leva para os céus. E nesta manhã, meu Pai, nós estamos aqui, grato ao Senhor, pedindo ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia. Fala conosco, Pai querido e Pai amado. Nessa manhã, tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias. Nesta manhã, meu Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. E graças a Deus, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos abençoar, e que nessa manhã, meu Deus, a tua palavra venha ser fonte de água viva para conosco. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. E graças a Deus, amém. Sem mais delongas, nós sabemos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele liberta, transforma, Ele faz milagres e Ele faz maravilhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que não há outro Deus como o nosso Deus. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que leva para os céus. Só Ele faz maravilhas e milagre entre o povo, entre os seus servos e também no meio daqueles que pedem e que espera em Jesus um grande milagre. Marcos capítulo 5, versículo 21, fala a história de a filha de Jairo. A filha de Jairo é uma menina que morreu, que apagou, e Jesus foi convidado, foi levado à casa da filha de Jairo para ressuscitar esta menina, para que esta menina viesse voltar a viver novamente, viesse voltar a viver
de novo, segundo a poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que reina para todos sempre, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos juntos, nesta manhã, falar desse grande amor de Deus, falar do trabalhar do Senhor e do que Ele fez na vida dessa família, que Jesus usou de infinita misericórdia. Amém? Graças a Deus. Tive que sair um pouquinho aqui perto. Marcos capítulo 5, versículo de número 21, diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco, e para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Quer dizer, quando Jesus chegou, veio do outro lado da banda do mar, um dos principais da sinagoga, da igreja, daquela congregação ali, chegou e prostou-se aos pés do Senhor Jesus. Chegou pedindo, clamando o nome daquele que reina para todo sempre. E nós sabemos que quando há um coração quebrantado diante de Deus, quando há um coração quebrantado diante do Senhor, pode ter certeza que Deus, Ele opera milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos diante da história de um homem que era o líder da sinagoga, um dos principais que liderava ali aquela comunidade, aquela congregação, que liderava aquela sinagoga. Mas Jairo se põe agora prostrado aos pés do Senhor Jesus para buscar resposta, para obter resposta. A resposta de Deus nas nossas vidas precisa de humildade, precisa de nós prostrarmos aos pés do Senhor, precisa nós buscar a Ele em espírito e verdade. Nós precisamos de humildade diante do nosso Deus, diante daquele que reina para todo sempre. Sem humildade, sem disponibilidade para com Deus, não tem como Deus agir, Deus operar. Deus opera de maneira especial. Deus opera de maneira eficaz. Deus opera de maneira simples, verdadeira. Deus opera de uma maneira poderosa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma e o Deus que leva para os céus. Nesta manhã nós estamos aqui diante dos céus, diante do Senhor. Eu e você, nós temos demanda diante de Deus. Nenhum de nós aqui estamos isentos de problemas, de dificuldade, de aflições em nossas vidas. Mas nós estamos diante dos céus nesta manhã para pedir socorro, para pedir a graça, para pedir a misericórdia de Deus. Nós estamos diante dos céus nessa manhã para dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, me socorre. Jesus, lembra de mim. Jesus, opera na minha vida. Nós precisamos do teu amor, da tua graça. Nós precisamos da tua infinita misericórdia. Louvado seja Deus. Então nós estamos falando aqui de um homem chamado Jairo. Jairo não era uma pessoa desconhecida. Jairo era um homem que era conhecido na região, na comunidade, na sinagoga, porque Jairo era um dos principais da sinagoga.
Se nós olharmos pelos olhos humanos, pela ótica humana, era para nós compreender e dizer, não, este homem ele é um dos líderes da igreja, é um dos líderes da sinagoga. Esse homem não é para adoecer, esse homem não é para ter os seus filhos doentes, esse homem não é para ter problema. Mas o Evangelho, meus irmãos, não se trata disso. O Evangelho diz que nós adoecemos, o Evangelho diz que nós sofremos, que nós somos perseguidos, o Evangelho diz que nós vamos ter problemas, enfermidades, né? Mas nós temos que permanecer fiel, firme no Senhor, no Deus da nossa salvação, naquele que liberta, que transforma e que leva para os céus. E nessa manhã nós nos deparamos com esse texto bíblico da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 22, que nos diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Meus irmãos, quando há enfermidade na nossa vida, na nossa casa, não tem homem duro, não. Não tem mulher dura, no sentido que eu quero dizer assim, de ser forte. Não tem gente forte, não. Quando tem um problema na nossa vida, na nossa família, todo mundo amolece. Todos nós nos prostramos, todos nós abrimos o nosso coração para buscar o Senhor. Todos nós, quando há problemas, dificuldades em nossas vidas, nós abrimos a porta do nosso coração. Nós abrimos a porta do milagre para Deus operar. Por quê? Porque nós vamos nos prostrar, nós vamos chorar. Porque vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque nós vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Nós vamos buscar aquele que reina para todo sempre. Nós vamos adorar o nome do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso que Deus, irmãos, Ele trabalha em nossas vidas. Quando há um problema, quando há uma situação muito difícil, o que é que nós fazemos? Nós vamos acordar de madrugada, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos nos prostrar diante de Deus. Nós vamos reconhecer que nós não somos nada, nós somos pó, somos cinzas. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos gritar aos pés do Senhor. Por quê? Porque nós necessitamos. E por que nós não fazemos isto quando estamos praticamente isentos de grandes problemas como esse? Porque nós achamos que estamos seguros, que tudo está bem. Porque nós achamos que Jesus está no barco conosco. E nós não necessitamos de buscar tanto o Senhor assim. Mas eu digo para cada um de nós, é nesse momento que nós precisamos do Senhor, de buscar a sua face, buscar o seu poder, buscar a sua graça. Não importa o grau, não importa o que você é. Aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Fernando Assis, é isso mesmo, né? Pede oração pela família, né? É oração por minha vida, certo? A paz do Senhor. Deus abençoe. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho pela sua vida, em nome de Jesus, apresentando em oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, Jairo aqui era um homem que tinha gabarito. Jairo aqui era um homem reconhecido na comunidade e na sociedade ali. Ele era um dos príncipes, ele era um dos principais da sinagoga, mas não tem grau eclesiástico, não tem posição política, não tem posição jurídica
Não, quando vem o problema, quando vem a gravidade na casa, na vida, o homem ele tende a se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder no céu e na terra para curar, para ressuscitar, cujo é o tema nessa manhã. Jesus Cristo cura e ressuscita. Ele cura a alma, ele cura o coração, ele cura de enfermidades. Jesus ressuscita sonhos mortos, Jesus ressuscita mortos, mortos não somente que morreram, mas aqueles que estão mortos espiritualmente, frio, gelado. Jesus chega e taca fogo, fogo do altar, fogo de poder, fogo de glória, fogo de bênção, fogo, aleluias, fogo do poder, fogo do Espírito Santo. Ele faz milagres e maravilhas em nosso meio, porque Ele é fiel, porque Ele é digno, aleluias, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus supremo, ele é o Deus verdadeiro. Jairo estava aqui prostrado aos pés do Senhor Jesus. Jairo estava com problema em casa. Jairo estava com a sua filha miseravelmente envergonhada. Jairo, meus irmãos, necessitava de um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo necessitava da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ele pode operar maravilhas. Ele pode operar milagres. Ele pode operar coisas grandes, coisas extraordinárias. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que cura, que transforma, que leva para os céus. Só Ele pode fazer maravilhas. Só Ele pode fazer milagres. Só Ele pode fazer coisas grandes, coisas extraordinárias. E o versículo de número 23 diz assim a palavra de Deus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, Senhor. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo aqui, nessa passagem bíblica, Jairo não queria somente que ela ressuscitasse, mas lá Jairo queria que ela fosse curada e fosse ressuscitada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo aqui queria a cura completa. Nós estamos em momentos que nós queremos a cura completa. Nós estamos em momentos que nós queremos o milagre todo. Nós estamos em momentos em que nós precisamos do milagre por completo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O milagre grande, o milagre forte, o milagre extraordinário. Nós estamos em um momento que nós precisamos do grande milagre de Deus. Nós estamos precisando do milagre do Senhor, que Deus opere em nossas vidas, que Deus faça maravilhas, que Deus opere coisas grandes, coisas extraordinárias em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Deus da nossa salvação. O Deus que é tudo em nós. O Deus que faz coisas extraordinárias. É a este Deus que nós servimos.
Aqui Jairo chegou e prostrou-se aos pés do Senhor. Jairo chegou aqui e não contou conversa. Jairo aqui, meus amados irmãos, ele disse: mestre, a minha filha está moribunda, está doente. Eu quero que o Senhor cure ela. Eu quero que o Senhor ressuscite minha filha. Eu quero que o Senhor opere um milagre grande na minha vida, na minha casa. A atitude de Jairo aqui é de um homem que quer ser fiel. A atitude de Jairo aqui é de um homem que quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele chega, se derrama, se prostra diante de Jesus. Mestre, a minha filha está moribunda. Eu quero que o Senhor cure ela. Eu quero que o Senhor ressuscite minha filha. Aqui Jesus vai operar de uma maneira especial e poderosa na vida dessa menina. Jesus vai operar um milagre. Jesus vai curar. E Jesus vai ressuscitar também ao mesmo tempo a vida dessa menina, louvado seja Deus. Mas para Jesus operar na minha vida, na sua vida, milagre, ressuscitar sonhos, ressuscitar vidas, nós precisamos de um grande milagre de Deus com urgência em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do agir de Deus, do trabalhar do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos de ser humilde, de ter um coração quebrantado diante de Deus. Nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, ter um coração firme. Deus abençoe a sua vida. Preciso de um milagre urgente, que Deus ativa aquele processo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De condenação judicial, meu nome é Marcelino Ferreira. Amém, Marcelino. Marcelino, nós vamos estar orando pela sua vida, para que Deus venha trabalhar a favor nesta área judicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 23, Jairo chega, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, a minha filha está doente lá em casa, a minha filha está moribunda. Jairo chega e não tem cerimônia, não tem vergonha. Ele chega e se prostra, se lança, se joga diante de Deus e diz: Jesus, eu quero um milagre na minha casa, eu quero um milagre na minha vida. Jesus, eu quero poder, eu quero sentir a graça na minha casa. A minha filha, que eu a amo, está doente, está moribunda, está triste, está ali necessitada, já morreu, está morta. Eu quero que o Senhor ressuscite minha filha. Eu quero que tu opere um milagre na vida da minha filha. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de número 24 da palavra de Deus diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo estava aperreado, Jairo estava aqui chorando, Jairo estava triste, afinal a sua filha estava morrendo. Jairo necessitava de um milagre na sua vida. Eu próprio, pastor Reginaldo, confesso para vocês que estão assistindo aqui este culto nessa manhã de terça-feira, eu sou um daqueles que estou precisando de um grande milagre. Estou precisando também de uma grande cura, de ser ressuscitados. A cura que eu preciso é a cura da alma, a cura do milagre, a cura de enfermidades. A cura que eu preciso também nesta manhã é que Deus venha curar coisas que nós não podemos curar. Que Deus venha ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. Que Deus venha estar nele, agindo, trabalhando poderosamente, colocando por terra toda a farsa maligna do inimigo. E que nesta manhã o poder do Espírito Santo venha trabalhar, venha nos ajudar em nome de Jesus. Jesus foi até a casa de Jairo. Jesus aqui entra em cena. Jesus aqui começa a caminhar ao encontro da casa de Jairo. Jesus aqui começa a ir à casa de Jairo. Na casa de Jairo tem uma menina morta.
Na casa de Jairo tem uma menina que precisa de cura. Na sua casa nessa manhã, será que é o seu marido, a sua esposa? É um problema na justiça judicial? Nesta manhã, ao terminar esse culto, dessa live, nós vamos estar orando, colocando a sua causa em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E nós vamos orar, crendo, daqui a pouco, em nome de Jesus. Jairo tinha uma filha moribunda em casa. O que você tem em casa moribundo? O que você precisa de despertamento na sua casa? Qual o milagre que você precisa nesta manhã na sua casa? É um milagre espiritual, é um milagre do corpo, você precisa de ressuscitações, projeto, é uma causa grande na justiça, principalmente as mulheres que são professoras, né, que estão esperando por um grande milagre, de algo que está travado na justiça. Nós vamos orar também nessa manhã ao terminar esse culto, para que Deus venha agir, venha trabalhar na vida de prefeito, de vereador, para que Deus venha trabalhar na vida de promotor de justiça. Daqui a pouco nós vamos estar orando e repreendendo todo o mal e colocando por terra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos agora para o versículo de número 35 da palavra de Deus, irmãos, onde vamos estar dentro da mesma história da filha de Jairo, louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, versículo 35, que diz assim a palavra de Deus: e estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Quando, meus amados irmãos, Jairo está com Jesus, veja que na ida de Jesus à casa de Lázaro, de Jairo, aqui nós temos a mulher do fluxo de sangue, nós temos uma mulher que tinha um problema menstrual, nós tínhamos uma mulher que tinha um problema aqui grave de saúde, e indo à casa de Jairo, nós vemos aqui que esta mulher aqui, que tinha um fluxo de sangue, ela também vai ao encontro do Senhor Jesus. E aqui esta mulher recebe também um milagre poderosamente. A mulher do fluxo de sangue foi uma mulher que foi ressuscitada também e que foi curada para a glória de Deus. Porque essa mulher tinha 12 anos que vivia, jazia enferma, diz a palavra de Deus. E esta mulher aqui, amados e queridos irmãos, essa mulher aqui, ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo o que ela tinha com os médicos, e ali ela não obteve a cura, não obteve o milagre. Mas um dia ela sabia, um dia ela soube que Jesus ia passar ali, e ela disse: se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela não tinha força para caminhar, ela não tinha condições para ir ao encontro de Jesus, mas ela se esforçou, ela buscou estar ali e ela foi curada para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus termina tudo isso, que essa mulher do fluxo de sangue curada, aqui no versículo 35, fazendo parte da história da cura e do ressurgir da filha de Lázaro, diz o versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus ainda estava se despedindo do povo, queridos e amados. Jesus ainda estava se despedindo das pessoas, falando ainda com o povo ali. E chegou um do principal da sinagoga, ou seja, um servo, um obreiro, uma pessoa que trabalhava na congregação da sinagoga, e disse: Jairo, te aquieta, não enfada mais o mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não enfada mais o mestre. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa Jesus quieto, Lázaro, a tua filha já está morta. Para quem enfada Jesus, não precisa mais que Jesus vá lá. A menina já morreu, mas acabou de morrer. Jairo.
Não enfades mais o Mestre, mais Jesus. O que esse homem, esse portador, esse mensageiro veio dizer a Jairo? Jairo, pode ir embora, vamos para casa, tua filha morreu. Vamos ali, Jairo, fazer o velório. Não incomode mais o Mestre. Não incomoda mais o Senhor, não, Jairo. A tua filha está morta. Para quem fales? A parte do Senhor Jesus Cristo, irmã Jaciara Lima, Deus abençoe a sua vida. A parte do Senhor Jesus, minha irmã. Glórias a Deus. Né? Pai do Senhor Jesus, peço oração para o Fagner Lima, libertação, confusão mental, na parte mental, né? E Felipe Lima, libertação de cocaína e outras coisas, né? Outras lutas. Então, Santos, nós vamos estar orando em nome de Jesus daqui a pouco, no final desse culto, dessa live, dessa pregação, nós vamos orar forte pela sua família, irmã Jaciara, vamos orar também pela vida do Fernando, causa judicial, né? E outras causas também, nós estamos aqui para orar por vocês, porque você faz parte da nossa família, Assembleia de Deus, unção e poder. Voltando aqui ao texto bíblico, o portador, o obreiro, o mensageiro que trabalhava com Jairo, era ali, fazia parte da comunidade. Quando a filha de Jairo, quando Jairo veio buscar Jesus, quando Jairo veio se prostrar a Jesus, a menina ainda meio que não estava morta. A menina estava moribunda. Uma pessoa moribunda, ela não está morta. Fisicamente. Mas ela pode estar morta espiritualmente e pode estar morta no sentido de mobilidade. E aqui nós vimos que o mensageiro do principal da sinagoga, ele chega e diz, olha, não incomoda mais o mestre. A tua filha já está morta lá, Jairo. Deixa Jesus quieto. Não mexa mais com Jesus. Não adianta mais. Para com isso, Jairo. A tua filha já morreu, não há mais o que fazer. Não incomode mais Jesus. Quantas vezes você não ouviu isso de pessoas? Desiste do teu filho. O teu filho não tem mais jeito. Desiste da tua esposa, não tem mais jeito. Desiste do teu marido, não tem mais jeito. Desista do teu ministério. O teu ministério não vai crescer nunca. Desista, para, não incomode mais Jesus. Chega de tanta oração. Os ouvidos de Jesus já estão ardendo de tanta oração. Não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus. Para. Jesus não sabe quem é você. Jesus não sabe que você existe. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso, meus irmãos, é só para nós parar. É só para nós deixar de confiar em Jesus. Nós não devemos parar. Nós não devemos deixar de confiar. Nós passamos 10 anos de oração. E para 10 anos orando, jejuando, buscando, clamando o nome do Senhor Jesus. E Jesus, em um segundo, em 8 milésimos de segundo, em um piscar de olhos, Jesus transforma a tua vida, Jesus transforma o teu ministério. Através de uma pessoa que Deus coloca no teu ministério, na tua vida, Deus muda completamente a tua história, louvado seja Deus. Os sonhos aqui de Jairo, a menina, filha de Jairo, estava morta. Aqui não haveria mais condições para essa menina voltar à vida. Mas eu conheço um e você conhece um que ressuscita sonhos, que ressuscita a vida, que cura, que liberta, que transforma e que leva para os céus. O nome desse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para curar o leproso, curar o paralítico. Ele veio para dar vida, dar vista aos cegos. Ele veio para ressuscitar vida, pessoas.
Ele veio trazer libertação, ele veio para pegar o pobre, o necessitado, aquele que está no lixo, aquele que está jogado debaixo da ponte, nos mercados da vida, aquele que pede um prato de comida, pede R$ 1, R$ 5 para comer, para sobreviver. Jesus, quando ele quer agir, trabalhar, ele pega essa pessoa, a limpa, liberta, e ele coloca para sentar com os príncipes do seu povo. É Ele que faz, Ele que é. Aquele que está lá em cima hoje, não murmure. Aquele que Deus deu oportunidade, está dando oportunidade no dia de hoje. Você que tem uma família abençoada, você que tem o seu emprego, tem a sua vida estável, glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Deus, adore a Deus, entregue a sua vida hoje para Cristo Jesus. Porque nós temos que agradecer. Quantas pessoas não estão aí moribundas? Quantas pessoas não deixaram a sua família, estão andando aí mendigando pelas praças, pelas ruas? Quantas pessoas não estão dominadas pelos vícios? Quantas pessoas não estão tristes, pensando em tirar a própria vida? Quantas pessoas não estão doentes mentalmente, com doenças psicóticas, que só Deus trabalha, só Deus cura, só Deus liberta, só Jesus transforma. A medicina não dá conta de tanta demanda, mas eu conheço e você conhece um que cura e esse opera milagres. O nome dele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Jesus, ele opera milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, chegou essa notícia para Jairo. Não incomode mais o mestre, Jairo. A tua filha, ela já está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Não ore mais. Chega de tanta oração, Jairo. Chega de tanto clamor. Você já clamou muito a Jesus. A tua filha morreu. Ela está morta. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Para, não vai para frente. Nós não devemos parar, mas temos que perseverar. Crer que Jesus, as nossas orações serão ouvidas. Que cedo ou mais tarde Jesus vai nos ouvir. Jesus vai ter misericórdia de nós. Jesus vai agir em espírito e em verdade. Jesus vai trabalhar a meu favor e a seu favor. Nós não podemos desistir, mas nós temos que orar e buscar o nome daquele que reina para todo sempre. O versículo de número 36 de Marcos capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Quando o portador, o mensageiro, quando o obreiro, quando a pessoa que trabalhava com Jairo chega ali e joga um balde de água frio em Jesus e em Jairo, ele chega e derrama um balde cheio de água fria ali na vida de Jairo e de Jesus. Mas Jesus, no versículo 36, ele diz, ele ouviu essas palavras, palavra de esmorecimento, palavra que ali não tinha mais jeito, não tinha nenhuma condição daquela menina voltar a viver de novo. O que Jesus faz? Que diz a Bíblia? Jesus, ele diz ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Uma das principais coisas, fatos, que impede a nossa bênção, o nosso milagre, é o temer, É o ter medo, é o não crer. Jesus disse: não temas, crê somente. Nós não devemos temer, mas nós devemos só crer, somente crermos para que o milagre venha acontecer em nossas vidas. O que é que faz nós recuar? São os problemas, são as avalanches, as tribulações. O que é que faz nós esmorecer e recuar nesta vida? São as tragédias, são os levantes. São os grandes ventos fortes que vêm na nossa vida. E a tendência do ser humano é voltar para trás mesmo, é recuar.
Mas Jesus, ele nos orienta, nos encoraja, nos exorta, dizendo: não temas, rapaz, crê somente. Ou seja, Jesus diz: crê somente, só acaba em momentos difíceis de nossas vidas. O único, a única direção que nós temos é o crer, é o acreditar, é o entender que Jesus está operando em nossas vidas, é o acreditar que Ele trabalha, que Ele age de uma forma mais que especial. Ele opera milagres e maravilhas em nosso meio. Ele que faz, Ele que é, louvado seja Deus. Versículo de número 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Louvado seja Deus. Aqui nessa trajetória de Jesus indo à casa de Jairo, para entrar na casa de Jairo, Jesus aqui dá uma ordem. Jesus não permitiu que ninguém na multidão entrasse com ele. Por que Jesus não permitiu nessa oração aqui que entrasse a multidão, 10, 15, 20 pessoas, para olhar Jesus orando pela menina? Por causa da incredulidade. Porque aonde há incredulidade, aonde há temor, aonde há medo, aonde há desconfiança, Jesus não opera milagres e maravilhas. O terreno fértil para Jesus operar, para Jesus trabalhar na minha vida e na sua vida, é o crer, é o acreditar, é enraizamento, é o compreender, é o entender. É isso que faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele que opera maravilhas. Então nós precisamos do crer, do acreditar, do confiar. Se nós, na nossa vida cristã, nós não tivermos fé, que é a base de tudo, Deus não opera. E aqui Jesus proibiu o povo de entrar ali na casa, no quarto onde estava a menina. Comigo também já aconteceu. Deus chegar no lugar e dizer: aqui não deixa ninguém entrar dentro da casa. Aqui só quem vai entrar é eu e você, para nós orar pela pessoa. Por quê? Porque tem lugar, tem momentos que não pode entrar muitas pessoas. Porque as pessoas vão estar ali, meus irmãos, com espírito de incredulidade, de dúvida. Aonde tem dúvida, Deus não opera. Aonde tem dúvida, não tem planagem, não tem campo para Deus trabalhar, para Deus agir, para Deus operar o milagre. É necessário que não haja incredulidade, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Verso de número 38 da palavra de Deus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Quando Jesus chega à casa de Jairo, somente com os 3 discípulos, Jesus ordenou: ninguém vai seguir nós aqui. Ninguém vai entrar comigo ali. Só vai esses 3 discípulos aqui comigo. Jesus estava no meio de uma grande multidão, Jesus operando milagres, maravilhas, mas aqui, para curar e ressuscitar esta jovem, Jesus ordenou: aqui não vai entrar comigo senão Pedro, Tiago e João. Somente os 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus fez acepção de pessoas aqui, pastor? Fez não. Jesus só preparou o terreno para o milagre. Jesus só não queria ali pessoas que tivessem com dúvida na hora da oração sobre a menina. Louvado seja Deus. E somente esses 3 discípulos entraram ali na casa para fazer esta oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam. Você imagina o alvoroço que não estava na casa de Jairo? A menina chorando, o povo pranteando,
aflição, agonia, choro pela morte da menina ali. Jesus, quando chega na casa de Jairo, não encontra um terreno favorável. Ele encontra muita tristeza, muito pranto. Jesus encontra ali um cenário devastador na casa, na vida dos pais e de toda a comunidade que estava ali presente, adjacente. Mas aonde Jesus chega, aonde há tristeza, ele traz alegria. Aonde é pranto, onde tem pranto, Jesus traz renovo. Aonde tem dificuldade, tribulação, Jesus traz calma. Ele é a paz, ele é o príncipe da paz, ele é o Cordeiro de Deus, é aquele que cura, que liberta e que transforma. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo que nós lemos anterior, o versículo 38, diz que quando Jesus chega, meus amados irmãos, tem ali um alvoroço. Jesus encontra um alvoroço na casa de Jairo. Jesus encontra na casa de Jairo um cenário de velório. Já ia se iniciar o velório na casa de Lázaro, na casa de Jairo. Mas Jesus, ele fica ali firme. Jesus ali, ele chega e entra e vê aquele cenário devastador. Jesus, ele chega ali e vê aquele cenário de tristeza. Jesus chega e vê o cenário de agonia, de aflição. Mas mesmo assim, Jesus, ele não se intimida diante dos problemas. Jesus chega e ele entra ali com os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Os 3 discípulos que dormia, que deitava, que se recobrava, encostava no peito de Jesus. Diz a Bíblia que eram os mais íntimos do Mestre. E são esses que Jesus chama na hora da oração. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos o cenário catastrófico, mas nós vemos o agir e o trabalhar de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 39. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? O que Jesus diz, amados, quando Jesus chega ali? O que Jesus diz ali? Ele diz: por que chorais e por que alvoroçais? É uma pergunta, é uma fala quase que inusitada. É uma fala quase que complexa, essa fala de Jesus. Jesus, ele diz o quê? Por que alvoroçais? Por que estão chorando? Por que chorais? É isso que Jesus está dizendo aqui, amados. Porque ali havia uma morte. Porque havia uma menina que não está mais com vida. Por isso que há choro, por isso que há alvoroço. Você imagina Jesus chegar na tua vida hoje, agora, e ele perguntar para você agora, e dizer: por que você está triste? Por que chorais? E Jesus, no versículo, na parte B do versículo 39, ele diz: a menina não está morta, mas a menina dorme. Quer dizer, Jesus, ele chega para mim e para você e diz: o teu sonho não morreu. Os teus sonhos, as promessas que eu tenho na tua vida não estão mortas, mas apenas estão adormecidas. E eu vou despertar o milagre, os sonhos na tua vida. Os teus sonhos não estão perdidos. Os teus sonhos serão restabelecidos. Eu estou no cenário para trazer vida, para trazer milagre, para trazer restauração. Eu estou no cenário para operar nesse dia de hoje, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus chega e diz: a menina não está morta. Por que chorais? Por que alvoroçais? Mas nós somos seres humanos, irmãos. O povo estava chorando porque ali havia
uma devastação. O povo estava chorando porque havia ali uma menina que estava morta, que tinha morrido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Ali havia uma menina que tinha morrido, diz a palavra de Deus. Estava morta. Mas Jesus, ele cura. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele opera milagres e maravilhas, como Jesus vai operar na vida desta menina. Versículo de número 40, diz assim a palavra de Deus: e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já despede muita gente quando vai à casa de Jairo. Jesus, quando está na casa de Jairo, e ele diz: a menina não está morta, mas a menina dorme. O povo ali começou a rir da cara de Jesus. O povo ali começou a rir do mestre. E o que Jesus fez com esse povo? Botou para fora. Pode sair todo mundo agora da casa. Eu não quero vocês aqui porque vocês estão rindo de mim, da minha cara. E a Bíblia diz, amados, que Jesus colocou esse povo para fora. E só entrou com Jesus no quarto, aonde a menina estava deitada, só o pai e a mãe. E os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, que entraram ali no quarto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até Jesus tinha a sua intimidade. Até Jesus, ele tinha escolheu 12 discípulos, mas ele tinha 3 discípulos mais chegados dele. Jesus, o Filho de Deus. Mas Jesus fazia acepção com os outros? Não, eram crentes, eram cristãos, eram discípulos. Foi ele que escolheu esses discípulos. Mas aqui, quando Jesus vai entrar na casa de Jairo para operar a cura, para ressuscitar esta menina, louvado seja Deus, Jesus entra com o pai e a mãe. E entra com os 3 discípulos que Jesus chama Pedro, João e Tiago. Aleluia, louvado seja Deus. E todo o povo que estava ali chorando, em alvoroço, Jesus disse: aqui não entra mais ninguém. Porque uma parte do povo ali começou a rir de Jesus. Começou a debochar de Jesus. Vamos colocar no português correto. Começou a debochar, mangar de Jesus. E Jesus deu ordem para que este povo não entrasse ali, na onde a menina estava deitada. Versículo de número 41 da palavra de Deus. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Jesus chegou e disse: levanta, menina. Talita cumi, Talita, levanta. Você não está morta, levanta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: levanta-te, menina. E a menina se levantou. E ali causou um alvoroço, causou um espanto. Todos ficaram pasmados desse grande milagre. Lembramos da palavra de Jairo. Jairo disse: minha filha está moribunda. Eu quero que vá e cure ela. Eu quero que o Senhor a ressuscite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui de um grande feito, de um grande milagre da parte do Senhor. Na sua vida não será diferente a partir de hoje. Na sua vida não terá impossível a partir de hoje. Assim como Jesus operou na vida dessa menina chamada Talita, com 12 anos de idade, ele opera milagres e maravilhas também na vida do povo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
versículo de número 45, 43. E nós vamos encerrar a mensagem e vamos orar em nome de Jesus. E mandou-lhes expressamente ou rapidamente que ninguém soubesse, e disse que ele desse de comer. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é uma das primeiras coisas quando uma pessoa doente é curada? Tem saúde? É comer, encher a barriga. É a primeira coisa que os médicos dizem. A primeira coisa que os pais dão para a pessoa e a pessoa dá para o outro, prepara é uma sopa, é uma comida. Prepara algo para a pessoa comer. Porque a pessoa foi curada para a glória de Deus. Aonde Jesus chega, ele ressuscita, ele cura. Jesus Cristo cura e ressuscita. Nesse tema de hoje, nós vemos aqui um grande milagre acontecer na vida da filha de Jairo, para a glória de Deus. Vamos orar nessa manhã, nós vamos falar com Deus. Nós vamos estar orando nessa manhã aqui, só recapitular aqui as pessoas que nos pediram oração. Vamos estar orando pela vida da irmã Jaciara, vamos estar orando pelo Fagner, vamos estar orando pelo Felipe, e vamos estar orando também pela sua vida, a sua família, louvado seja Deus, né? Nós vamos estar orando pela irmã Oleida, né? Oleida Trindade, glória a Deus, vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando pelo irmão Fernando, né? Que pede, o irmão Marcelino, que pede oração também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo Fernando, né? Que pede oração também, para que Deus venha trabalhar na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também orando por todos aqueles que já nos pedem oração, aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus Só em Poder, com frequência, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, meu Pai, eu apresento a vida aqui do Felipe, eu apresento a vida, meu Deus, aqui, aleluia, louvado seja Deus, do Fernando, eu apresento nessa manhã a vida do Marcelino Ferreira, eu apresento no nome de Jesus, Pai, a vida do Fagner, eu apresento a vida, meu Pai, da irmã Jaciara, da irmã Medivan, eu apresento, enfim, a vida de todos aqueles que nos pedem oração por cura, por libertação, por um grande milagre, por uma bênção que está travada na justiça. Deus, nesta manhã, também eu oro pela vida da missionária Eliene, eu oro nesse momento para que bênçãos travadas na justiça venham cair por terra nessa manhã no nome de Jesus, que o Senhor Jesus entre com providência. Oramos nessa manhã para que venha a ser destravado pelo poder do Espírito Santo, curas, milagres, pessoas venham ser ressuscitadas nesta manhã, sonhos frustrados, enterrados. Nesta manhã, meu Deus, Tu és o libertador, Tu és o Salvador. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós oramos forte, crendo no milagre, crendo no agir de Deus. Senhor, levanta sonhos, levanta pessoas, cura, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Nesta manhã é a nossa oração. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que haja cura, que haja milagre, que haja salvação, que o Espírito Santo de Deus convença, liberte, salve nessa manhã, meu Deus, que pessoas venham entregar suas vidas para Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos e repreendemos toda a força diabólica. Pai, se nesta manhã trabalho de bruxaria, trabalho, meu Deus, que foi feito para a pessoa perder a mente, perder os sentidos. Nesta manhã nós estamos orando, Pai, e desfazendo toda a obra diabólica. Foi para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras de Satanás. Nesta manhã é a nossa oração e nós oramos e repreendemos todo o mal.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente trazendo a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só entrar aqui no canal Assembleia de Deus no Som e Poder e a live vai estar programada para amanhã, né? Eu não vou dizer aqui o horário nesse momento, porque eu vou estar programando para amanhã de novo a live, né? E você pode entrar no canal aqui, acessar a Assembleia de Deus no Som e Poder, que você vai ter contato e saber o horário da live de amanhã no nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe aqui essa live, o link do canal, deixe o seu like, nos ajude, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, nos ajude aqui nessa grande obra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eita glória!